Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que está se preparando para concurso público em todo o Brasil. O tema do vídeo vem ser exatamente as queimadas no Brasil. É lógico, fica aí evidenciado para a mídia nacional e internacional as queimadas na floresta amazônica. Mas é bom lembrar que só agora no mês de agosto nós tivemos focos de queimada em vários biomas. É lógico, 53%, quase 53% de focos e queimadas se deu na região da floresta amazônica, um pouco mais de 30% na área de cobertura de vegetação cerrado, um pouco mais de 10% na área de cobertura de Mata Atlântica e um pouco mais de 3% na região do Pantanal Mato-Grossense. Só para a gente fazer aqui uma observação. Nós temos ao longo desse período do ano, um período seco no Brasil, um aumento das queimadas na floresta amazônica, no Cerrado, na região da Caatinga, na Mata Atlântica, na região pantaneira. Isso é natural, normal, ocorre todos os anos. O problema é que nós tivemos um aumento substancial de janeiro a agosto, se comparado ao mesmo período de 2018. Os dados divulgados pelo INPE, uma instituição extremamente séria, eficiente, no detalhamento, no mapeamento e na divulgação dos seus dados científicos, os dados mostrou que de janeiro a agosto de 2019, nós tivemos um aumento de 278% de desmatamento se comparado ao mesmo período de 2018, 82% de queimadas a mais se comparado ao mesmo período de 2018. Os estados que mais desmataram, floresta amazônica, estão na região da Amazônia Legal. E o que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é toda a área do território brasileiro coberto pela floresta amazônica. Sendo assim, abrange todos os estados da região norte, mais o Maranhão no nordeste e o Mato Grosso no centro-oeste. Esses estados, no mês de agosto, foram os estados que apresentaram o maior foco de queimadas registrado pelo INPE. Que estados são esses, professor? Disparado, o estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Depois, o estado do Pará, na região norte. Depois, nós tivemos um aumento significativo no estado do Amazonas, o terceiro estado que mais, com o maior foco de incêndios, de queimadas, o estado do Amazonas. E o quarto estado que mais promoveu queimadas foi o estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil. Esses estados, localizados na Amazônia Legal, foram os estados com maior foco e índices de queimadas no Brasil neste período. Isso chamou a atenção. Depois da divulgação do INPE, o governo do presidente Bolsonaro não gostou dos dados. Não gostou dos dados e tentou desacreditar os dados divulgados pelo INPE. Para fechar o conjunto da obra, exonerou Ricardo Galvão, um cientista, um técnico de reconhecimento internacional competitíssimo. Ao longo desses 9 meses, nós assistimos um conjunto de ações do atual governo na sua política ambiental que sinalizou aos que vivem do agronegócio a possibilidade de intensificar, produzir um maior número de queimadas, já que a sinalização veio nesse sentido. Que fatores nós podemos aqui colocar de um conjunto de ações erradas do atual governo na questão ambiental? Primeiro, desacreditar o INPE com a demissão do cientista Ricardo Galvão. Segundo,
Nós podemos colocar aqui como fator também responsável, logo que o governo assumiu, ensaiou-se a possibilidade do Brasil de sair do Acordo de Paris. O Brasil, um dos signatários desse acordo, e que em 2016 o Congresso Nacional ratificou um conjunto de compromissos junto ao Acordo de Paris. O governo do presidente Jair Bolsonaro colocou que deveria produzir um novo acordo, uma nova negociação, dentro do conceito do que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, coloca, que devemos procurar soluções capitalistas para a questão ambiental no Brasil. Ministro, soluções capitalistas no Brasil, ela é predatória. Esse conjunto, somado à negativa, o governo brasileiro se recusou a organizar, a sediar a Conferência das Partes de número 25, que vai acontecer agora no final de 2019, por causa de contingências financeiras, falta de recursos. E aí, a COP25, em vez de ser realizada no Brasil, passará a ser realizada no Chile. O governo também desdenhou, não deu importância ao Fundo Amazônia, que foi um fundo criado para receber recursos de países e de instituições para um conjunto de ações no processo de monitoramento, fiscalização e implementação de projetos dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, junto à população ribeirinha, aos povos da floresta, na região da Amazônia Legal. A Noruega e a Alemanha, depois de vários avisos que poderiam findar com repasses, o governo desdenhou, e coloca que não há recurso suficiente para o combate, fiscalização na região da Amazônia. É contraditório, mas a recusa, não dar importância, desdenhar do Fundo Amazônia, foi um outro erro do governo do presidente Bolsonaro. Podemos citar um outro erro. Nós tivemos um conjunto de ação que desestruturou todo o aparato fiscalizatório, colocando o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA no segundo escalão de importância. Nós tivemos a redução das multas que deveriam ser aplicadas para aqueles que cometem crime ambiental, como desmatamento e queimadas na região dos biomas brasileiros. Houve uma redução, e isso é dado oficial. Esse conjunto de ações fez com que nós tivéssemos, pela primeira vez, um presidente que transpareceu a ideia de que poderíamos atear fogo, porque o IBAMA não iria atuar, porque ele estava dando liberdade, acabando com a chamada indústria da multa, que o governo colocou ao longo de sua campanha e estava colocando em prática agora, ao longo desses 9 meses. Acabar com a indústria da multa. Ainda bem que um presidente lá na Europa levantou a voz, porque aqui não houve um conjunto de forças que pudesse, entre aspas, amedrontar o governo, dizer assim, stop. Foi obrigado a vir da Europa, das antigas metrópoles, para aquele que tem um discurso ainda de conservador, de dizer que somos colônia, que as metrópoles agora estão querendo tomar de conta da Amazônia. Esse tipo de discurso de senso comum, para fazer com que as forças nacionalistas em defesa da pátria, sabe esse discurso típico do período da Guerra Fria, do comunismo, do socialismo? Pois é, pessoal. Sabe esse discurso típico da ditadura militar? Estão querendo fazer ressurgir. Gente, a questão ambiental, ela não é uma questão política ideológica. A questão ambiental é uma questão ambiental. Ela é superior ao aspecto político ideológico.
É uma discussão global, graças a Deus, desde 1972, quando nós tivemos o primeiro encontro mundial em Estocolmo, na Suécia. O mundo, mesmo numa velocidade que eu queria que fosse mais rápida, mas o mundo se tornou mais consciente do ponto de vista ambiental, principalmente nas nações desenvolvidas. Mas o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, numa ação diplomática errônea, está querendo acompanhar, né, a política do presidente Donald Trump, o loiro oxigenado, tuiteiro, presidente dos Estados Unidos, que é um governo protecionista, nacionalista, unilateralista, populista, né, e antiambientalista. O Brasil construiu uma imagem de um país que sempre, desde 1972, buscou e atuou de maneira tal de se tornar um global player, um ator principal na questão ambiental, em defesa do princípio de desenvolvimento sustentável, que foi divulgado pela primeira vez em 1987, no relatório de Brundtland, com o título Nosso Futuro Comum. O Brasil, ao longo do tempo, deu mostra que buscou atuar de maneira tal, através de políticas públicas, se desenvolver dentro do princípio de desenvolvimento sustentável. O artigo 225 da nossa Constituição trata da questão ambiental, de que toda a sociedade brasileira tem direito aos recursos naturais e que o Estado tem por obrigação desenvolver uma política dentro do princípio de desenvolvimento sustentável. Posterior a isso, nós criamos o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o PAS, Projeto da Amazônia Sustentável, em 2008, que entrou em vigor, a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei da Água, a Lei 9.433/97, todo esse conjunto de ações deu ao Brasil o status de protagonista na questão ambiental. Chega o presidente Bolsonaro com a sua antipolítica ambiental e transforma o Brasil em um vilão internacional, de protagonista, em defesa de uma política sustentável, para um vilão ambiental mundial. A imagem do Brasil no mundo está extremamente desgastada. E se fôssemos fazer uma avaliação, tentar aqui buscar, identificar os prejuízos do ponto de vista econômico, se essa política continuar, nós vamos ter. Porque existem os embargos econômicos que são praticados, e a questão ambiental, para quem não sabe, pode ser utilizado, como nós chamamos de protecionismo não tarifário, porque há dois tipos, de acordo com a OMC, a Organização Mundial da Saúde, nós temos dois tipos de protecionismos: o protecionismo tarifário e o protecionismo não tarifário. O protecionismo não tarifário é simplesmente promover um embargo a produtos do Brasil que, porventura, seja produzido em áreas onde ocorram queimadas, em áreas onde utilizam mão de obra escrava, em áreas onde há um problema ambiental. Os países, os parceiros comerciais podem impor esse tipo de embargo não tarifário. Então o Brasil tem que se preocupar com essa questão comercial. Até que ponto o Brasil vai continuar praticando essas ações sem estar sofrendo algum tipo de embargo. Nós temos que mudar. Além disso, nós temos uma outra situação complicada. Nós tivemos aí a liberação de quase 300 agrotóxicos para ser utilizado na atividade agrícola. Ou seja, além de desmatar, nós estamos envenenando. O mundo está de olho na política antiambiental do atual governo. É preocupante. Nós, em 6 meses, colocamos tudo abaixo.
no que diz respeito à visão do Brasil como protagonista em defesa do meio ambiente. Eram essas observações que eu queria colocar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!